Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre o último duelo do Wild Card da NFL, né? Ontem a gente teve Pittsburgh Steelers e Houston Texans encerrando a rodada de Wild Card. Houston conseguiu a classificação, né, com uma vitória por 30-6, né, uma vitória dominante de Houston. Foi bonito? Cara, não foi, pra falar a verdade. Não foi um jogo bonito de Houston. Foi um jogo eficiente, foi um jogo dominante por conta da defesa. Mas não foi uma vitória encantadora, não foi encantador ver Houston jogar. Mas no playoff, você não precisa encantar, né? Você precisa ganhar. É aquilo. Playoff não se joga, playoff se ganha. E ontem Houston fez isso. O ataque fluiu bem? Cara, não. CJ Stroud fez um jogo ruim, errando muito o alvo aberto, tomando decisões ruins. Parecia que o CJ Stroud tava nervoso. Tava nervoso pra caralho o CJ Stroud. Sabe, discutindo com a linha ofensiva toda hora, não se entendendo com a linha ofensiva. Então ele não fez um bom jogo, né? Christian Kirk fez um grande jogo. Carregou o ataque. Wood Marks carregou o ataque. Mas não foi por causa do CJ Stroud, foi por causa do individual deles. Então, ofensivamente, não, Houston não jogou bem. Mas a defesa foi absurda. Inclusive, a defesa de Houston foi responsável pelo dobro de pontos que permitiu. A defesa de Houston permitiu 6 pontos e marcou 12, né? Marcou 12 com o Sheldon Rankins, né? Que recuperou um fumble e, né, conseguiu correr pro touchdown. E o Kalen Bullock, que conseguiu a pick six ali pra cima do Aaron Rodgers, que foi a jogada que, né, selou de fato a vitória. E é muito louco pensar que essa pode ter sido a última jogada de Aaron Rodgers na NFL, né, cara? Cruel, não é? É meio cruel pensar que o Aaron Rodgers pode se aposentar com o seu último passe tendo sido uma pick six. Mas é a realidade, cara. De fato, as informações são de que o Aaron Rodgers deve se aposentar, não é certeza, ele não confirmou nada, mas é o esperado. E é triste, cara, porque foi um jogo onde ele não conseguiu jogar, mano. Não conseguiu jogar. E não foi por culpa dele. Foi culpa, primeiramente, da defesa de Houston, que é um absurdo. Pra mim, é a melhor defesa da NFL. É absurda essa defesa. O pass rush de Houston é bizarramente dominante. É bizarramente dominante, né? O Will Anderson Nossa, o Will Anderson é um absurdo jogador, cara. O que esse cara joga Sou fã demais dele. Então foi primeiramente culpa da defesa de Houston e da proteção que não foi boa. Ontem a OL de Pittsburgh foi completamente engolida pela defesa de Houston. E o Aaron Rodgers não conseguiu jogar, mano. Ficou desconfortável o jogo inteiro e teve, né, aquele último passe virando uma pick six, que realmente pode ter sido o último passe dele na NFL. Uma carreira gigante, né, do Aaron Rodgers. É incontestável o tamanho do Aaron Rodgers, né, dentro da NFL. É um dos quarterbacks mais talentosos de todos os tempos. Em termos de talento puro, pra mim ele tá, assim, ele, Mahomes, talento pro jogo. Ele e Mahomes talvez sejam os mais talentosos que a gente já viu. Talento puro. Agora, conquistas aí é outra discussão, né? O Aaron Rodgers, apesar de ter enfileirado MVPs, né? Foi 4 vezes MVP, né? 4 vezes MVP. Ele só ganhou um Super Bowl, né? E na discussão de quarterback, o Super Bowl tem um peso muito grande. Então, no ranking de maiores quarterbacks da história, o Aaron Rodgers vai ficar atrás de uma galera. Vai ficar atrás do Tom Brady, obviamente, do Joe Montana, vai ficar atrás do Peyton Manning, vai ficar atrás do Patrick Mahomes, vai ficar atrás desses caras, por conta de Super Bowl conquistado. Deve ficar atrás de mais um ou dois. Não, de mais dois não, vai. Pra mim, o Aaron Rodgers, ele é um top 5. Eu acho que ele é um top 5. Agora, em termos de talento, pra mim é ele e Mahomes, mano. Ele e Mahomes. Saca? O prime do Aaron Rodgers, apesar de eu não ter acompanhado ao vivo, né? Que foi o que? 2011, eu acho que foi o grande prime dele. Eu não acompanhei ao vivo, porque na época eu não acompanhava a NFL. Eu comecei a acompanhar a NFL em 2015, 2016, né? Foi onde eu comecei a acompanhar. Eu sou um modinha, né? Eu sou um modinha fã do Chiefs, né? Em resumo. Mas eu vi muito vídeo, eu vi muito documentário sobre aquela temporada. E, mano, assim, o Aaron Rodgers, ele... Eu vi o Anthony Curti falando isso uma vez. O Aaron Rodgers parecia um Jedi. Parecia um Jedi. Uma coisa inacreditável, o Aaron Rodgers. Inacreditável. E é foda, cara, ver a carreira desse cara terminar desse jeito. Sendo eliminado no wild card, não conseguindo jogar direito. A temporada em si do Aaron Rodgers, eu achei uma temporada boa, tá?
Ainda mais quando você compara com os anos dele em Nova York, que foram horríveis. Então, eu acho que olhar para a temporada inteira do Aaron Rodgers é você olhar e falar, cara, beleza, foi uma temporada digna. Se essa foi realmente a última temporada dele, foi uma temporada digna. Foi um fim digno, né? Teve ótimos números, jogou bem, decidiu muito jogo para Pittsburgh, foi protagonista de um dos maiores jogos da temporada, que foi o Steelers e Ravens da última rodada, que garantiu a ida de Pittsburgh pro wild card, foi protagonista daquele jogo, né? Então, o todo da temporada, eu acho que foi positiva pro Aaron Rodgers. Foi um ano digno, mas a última jogada ser uma pick six e o último jogo dele ser um amasso contra, né, ele ter sido amassado, é foda. E é o que talvez faça ele repensar a aposentadoria. Talvez o Aaron Rodgers, vendo como foi o fim, o último jogo dele, talvez ele olhe e fale, cara, eu quero um fim melhor. Eu quero ganhar um jogo de pós-temporada antes de acabar a carreira. Talvez ele pense nisso. E eu vou te falar uma coisa, cara. Se ele decidir não se aposentar, ele vai ter muita opção. Seja em Pittsburgh, seja em outro time. Ele vai ter opção. Porque pelo que ele apresentou nessa temporada, cara, ele tem espaço. E tem muito espaço. A Rodgers, pegar aqui as stats brutas dele na temporada, só pra ilustrar. Cara, uma temporada de 24 touchdowns. Uma temporada de 3.322 jardas. Uma temporada com só 7 interceptações. Rating de 94.8. Cara, foi um ótimo ano. Foi um ótimo ano. Mais de 65% de aproveitamento nos passes. Jogou muito a Rodgers, cara. Ainda mais quando você olha pro contexto do Steelers, né, cara? Um time ofensivamente com poucas peças. Basicamente, ele só teve o DK como wide receiver confiável, um time que não foi bem treinado, foi um trabalho muito fraco do Mike Tomlin, inclusive eu acho que chegou a hora do Steelers seguir em frente, né? Eu respeito muito o Mike Tomlin, sou muito fã da carreira dele, uma carreira gigante, é indiscutivelmente um hall da fama, não tem nem discussão em relação a isso. Mas eu acho que chegou no teto, mano. Eu acho que realmente bateu no teto. Cara, o Steelers não ganha um jogo de pós-temporada, gente, desde 2016, não é? Desde 2016, o Steelers não ganha um jogo de playoff, mano. Entendeu? Os últimos anos desse ataque foram sofríveis. Sofríveis, entendeu? Então eu acho que chegou a hora do Steelers seguir em frente em relação ao Mike Tomlin. O próprio Arthur Smith também eu acho que não vale a pena renovar. Então o Steelers eu acho que tem que seguir em frente. Mas independente do que o Aaron Rodgers decidir, se ele vai ficar em Pittsburgh, se ele vai para outro time ou se ele vai se aposentar, o último jogo não foi justo pelo que ele fez na temporada. Ele merecia se fosse para ser eliminado, ele merecia uma eliminação melhor, entendeu? Ele merecia ter competido mais. Só que faltou combinar com a defesa de Houston. Né, uma defesa que provou durante toda a temporada ser capaz de carregar esse Texans longe. Uma defesa que foi totalmente responsável pelo Texans ter chegado nesse playoff quente do jeito que chegou. Se não fosse essa defesa, Houston não teria ido pro playoff. Se Houston tivesse que depender do ataque, não teria chegado em pós-temporada. A defesa foi quem colocou esse time onde tá hoje. Se Houston vai poder enfrentar New England no final de semana, é por conta da defesa. E se por acaso o Houston ganhar de New England, não tenha dúvida nenhuma, vai ser por conta da defesa, não vai ser por conta do ataque. Claro que o CJ Stroud ele pode, sei lá, acordar inspirado e meter um jogaço, porque ele tem talento. O CJ Stroud ele é talentoso, mas falta opção para esse ataque. O que sobra na defesa, falta no ataque. Então, sem dúvida alguma, a vitória de Houston contra New England, se acontecer, vai passar diretamente por essa defesa. Essa defesa vai ter que ter um jogo espetacular, até porque vai enfrentar o provável MVP, né? Vai enfrentar um time muito bem treinado. Um time que chega com moral. Um time que tem uma defesa muito boa também. Vai ser uma batalha de defesas. E normalmente, jogos assim são decididos pelo time que tem o melhor quarterback. E aí nessa, Houston vai ter a desvantagem. Mas eu vou deixar pra falar sobre esse jogo na sexta-feira. Sexta-feira vai sair meu palpite, né, pro divisional. Fica ligado pra não perder. Mas é isso, gente. Houston garante a vaga, atuação defensiva de elite. Aaron Rodgers pode sim ter se despedido da NFL com uma pick six, o que é terrível. Não é terrível, mas é triste, né? Pela carreira dele, por tudo que foi a temporada dele, terminar desse jeito é meio broxa. Vamos ver qual que vai ser a decisão dele. Vamos acompanhar a questão também do Mike Tomlin, se Pittsburgh vai ou não ficar com ele. Ele tem mais um ano de contrato, né, se não me engano. Vamos ver se Houston se Pittsburgh vai deixar ele pelo menos terminar o contrato, em respeito, não sei. Eu encerraria a história agora. Inclusive se o Mike Tomlin pintar no mercado, filhão. Pô, se eu sou um Ravens, eu vou. Inclusive o Ravens tá com muita opção boa agora, né, de head coach, né? Pode pintar o Mike Tomlin no mercado, tem aí Mike McDaniel, que eu adoro o McDaniel.
Queria muito como coordenador ofensivo em Kansas City, mas acho difícil Kansas City conseguir. Até porque eu acho que o Mike McDaniel ainda tem mercado como head coach. Mas é isso. Vamos ver o que vai ser de Pittsburgh e vamos ver o que Houston vai fazer contra New England. O ataque vai ter que jogar melhor. Sem dúvida alguma, CJ Stroud vai ter que jogar melhor se Houston quiser avançar. Ou torcer para a defesa, né, engolir o ataque de New England, o que não é impossível de acontecer, visto o quão dominante é essa defesa. Enfim, pessoal, é isso, tá? Obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, né? Onde eu vou falar sobre todos os jogos da rodada da NBA. Deixa aí nos comentários o que você achou da rodada de Wild Card. Eu fui bem nos palpites, hein? O único que eu errei foi São Francisco, porque eu achei que Filadélfia ia ganhar, mas o resto, apostei no Josh Allen, deu bom. Apostei na defesa de Houston, deu bom. Apostei em New England, deu bom. Apostei em... qual foi o outro? Chicago, deu bom também. Porra, aproveitamento excelente. Aproveitamento excelente. Vamos ver se pro divisional eu consigo ir tão bem quanto. É isso, comenta aí como que você se saiu nos palpites. Tamo junto, beijo no seu coração e tchau.